Fala galera, um abraço a todos, passando aqui para a gente conversar um pouco sobre o que foi ontem, né? A derrota do Bahia por 2-1 para a equipe do Cuiabá. Eu não, né? Todo mundo sabe que a bola pune. Ou você faz as coisas corretamente no futebol, não se brinca com futebol é coisa séria e de repente é questão de um milésimo de segundo, você joga fora o trabalho de um ano. De vez em quando eu dou um exemplo assim, você está no final do ano, você está lá no mês de dezembro, né, quando termina as competições, e aí você trabalhou o ano inteiro, aí você precisa de ganhar um jogo para permanecer, por exemplo, na primeira divisão. Aí você está saindo com a bola, você dá um passe errado, o adversário toma a bola, né, faz um gol em você, você perde o jogo, você jogou fora o trabalho de um ano inteiro. Então tudo no futebol, o futebol é um encaixe, o futebol é um quebra-cabeças, onde você tem que ir colocando as peças certinhas para o objetivo ser alcançado. Você não pode dar nenhum tipo de vacilo no futebol, porque a bola pune. Então por que eu estou falando isso logo aqui no início da nossa conversa? Porque eu entendo que, e isso não é porque já aconteceu, porque não é o nosso lema, né? Nós falamos isso antes do acontecimento e durante esses últimos dias nós entendemos e falamos que o Rogério Ceni deveria manter o time que vinha jogando. Na entrevista coletiva no último jogo contra o Atlético do Paraná, o técnico Rogério Ceni falou em entrevista coletiva, né, depois do jogo, de que talvez colocasse o Borducci para jogar essa partida contra o Cuiabá. O jogador chegou, já estava lá treinando, e que o Juba jogou todas as partidas, que estava cansado, isso e aquilo, né? Na minha opinião, foi o seguinte: eu acho que o Borducci tem que ir entrando. O jogador precisa se readaptar ao futebol brasileiro. O jogador precisa ir jogando aos poucos com os companheiros, para ele ir tomando, né, a atenção tática de que se pede dentro do jogo, porque uma coisa é treinamento, outra coisa é jogo, é bola rolando, e que deveria ir esperando e entrando aos poucos para ir criando minutagem. Mas o técnico preferiu colocar ontem o Borducci para jogar. E o pior, tirou Gilberto da direita, colocou Cicinho, que é um jogador que não foi aprovado como lateral direito no time do Bahia. Então, no futebol que se joga hoje, futebol atual, os dois laterais são imprescindíveis, né? Porque eu falo sempre, o Rogério Ceni talvez seja o treinador mais moderno do Brasil. É o cara que tem mais capacidade do que se joga hoje na Europa. Esse futebol bem tocado, o futebol de você ter paciência e calma, mais intensidade e dinâmica para buscar o gol. Veja como o Bahia trabalha bem a bola, né? Sem agonia, sem pressa para resolver, porque o futebol não se resolve com pressa, se resolve com tranquilidade, com calma, com trabalho, porque o gol sai naturalmente. Então não adianta você forçar uma situação que não vai dar certo. Então o Rogério sabe disso, e os laterais tem essa participação. O Bahia tem um meio de campo de um bom toque de bola, são 4, 5 homens ali de toque de bola, e se você não tem os laterais que se encaixem nesse sistema, você está perdido, porque é uma válvula de escape para você não ficar tocando a bola para trás toda hora, ou para frente para perder a bola, para dar o passe errado, e isso aconteceu várias vezes ontem, sobretudo no primeiro tempo do jogo. Então você coloca Cicinho, perdidão no primeiro lance do jogo. Cicinho já dominou uma bola, a bola bate no pé dele, espirra, vai para trás, mas ainda tinha o domínio da bola. Aí deixou o Derek, jogador do Cuiabá, antecipar a tomadeira e cruzar, e quase saiu o primeiro gol do Cuiabá. E vou dizer mais, primeiro tempo de ontem, se terminasse 3-0 para o Cuiabá, não seria nenhum absurdo, porque o Bahia não conseguiu evoluir com as jogadas. Quando o Everton Ribeiro aparecia para jogar, quando chegava nele a bola, porque o Caio Alexandre teve muita dificuldade. Aliás, o Bahia, eu me lembro muito bem do jogo contra o São Paulo, quando o São Paulo colocou, né, aqueles 3 atacantes ali junto da zaga do Bahia e na cabeça de área, o Bahia teve muita dificuldade de jogar. E ontem parecido, né? Porque ontem era Derek, Pita e o Cafu ali marcando os zagueiros e os volantes do Bahia. O Bahia não tinha muita saída de bola. E o Caio Alexandre ficou muito preso ontem. O Bahia ontem não teve inversão de posicionamento defensivo, que o Caio Alexandre poderia sair, deixar aquela primeira bola ali com o Everton Ribeiro ou com o próprio Jean Lucas, mas ele ficou muito fixo, ficou muito preso. O Bahia ficou sem saída de bola, as laterais muito presas. Então, o certo ontem era ter mantido Juba. Juba é um jovem.
O Juba é um jovem, tinha toda a condição de jogar ali. Se cansasse no segundo tempo, poderia botar o Borducci. O Gilberto na direita. O Gilberto nem titular era o Arias titular do time. Então o técnico errou. O Bahia não teve saída de bola. Tomou um gol no primeiro tempo. Poderia ter tomado mais. E aí no intervalo, eu cheguei a falar, estava comentando ao jogo pela Itapuã FM, eu mudaria 4. Eu voltaria logo com 4 jogadores. Porque o Ademir não estava fazendo uma boa partida, né? Jogou ali pelo lado direito, como joga praticamente o Everaldo, só que o Everaldo tem aquela tendência de centroavante, de atacante, de fazer gol, desde quando ele fecha ali, mas o Ademir não consegue fechar. O Ademir fica pelo corredor lateral direito o tempo inteiro e não teve evolução, não conseguiu dominar perfeitamente a bola, partir para cima do adversário. Então no intervalo eu achei que o técnico já viria com várias modificações, mas não foi o que aconteceu. Ele apenas tirou o Cicinho, botou o Gilberto e botou o Biel no lugar do Ademir, né? Mas que o efeito não foi tão bom assim, porque apesar do Bahia ter feito o gol aos 5 minutos, né? Bahia fez o gol aos 5 minutos, mas logo aos 7 tomou o segundo gol da equipe do Cuiabá, então não teve nem tempo de uma reação, e o Bahia quando fez o gol não estava bem ainda aos 5 minutos, tanto é que tomou o gol, e o gol do segundo gol do Cuiabá foi um vacilo terrível. O Gabriel Xavier sai e dá o bote errado, né, no Denilson, né, que fez uma bela partida, o meia da equipe do Cuiabá. O Denilson dá a bola pelo lado em profundidade para o Pita, e o Canu, ao invés de sair para deixar o Pita impedido, que eles estavam fazendo muito bem, e essa linha ali de impedimento atrás, ele corre atrás do Pita, e aí dá condição ao Pita, o Pita chuta, faz o gol da equipe do Cuiabá 2-1. O Bahia só foi melhorar a partir dos 20 minutos do segundo tempo. Aí sim, o Bahia tomou conta do campo do Cuiabá, ficou o tempo inteiro pressionando, mas uma pressão sem ser muito incisivo, né? Uma pressão sem ser muito dentro da área, de chute dentro do gol da equipe do Cuiabá, e o Bahia terminou perdendo o jogo no pior primeiro tempo que o Bahia fez dentro desse Campeonato Brasileiro. Jogou muito mal o Bahia, muito mal mesmo, sem articulação, sem fazer aquelas jogadas centralizadas. Cauli mais uma vez fez um péssimo jogo. O goleiro do Bahia falhou no primeiro gol, gol de cabeça do Pita, o cruzamento de escanteio dentro da pequena área. Claro que ali tem que ter um jogador. O Canu estava um pouco mais à frente. Não marca a bola, Canu, marca o jogador. Numa jogada como essa, normalmente você não precisa nem ganhar a bola, você dá o tombo no adversário, você tira ele do jogo. E o goleiro Marcos Felipe, que é um bom goleiro, tinha que sair de soco ali tirando a bola, deixou o Pita subir antes dele, raspou de cabeça e fez o gol ali. Então alguns erros têm acontecido no time do Bahia, e a bola pune, minha gente, a bola pune, não tem outra solução. Futebol, volta a dizer, futebol ele é um quebra-cabeças, as peças têm que ser bem colocadas para que no final você veja o desenho perfeito do time. No final, o técnico Rogério Ceni, em entrevista coletiva, reclamou muito do cansaço dos jogadores, que não está errado, é verdade. O Bahia viajou de madrugada, de quarta para quinta, chegou 4h30 da madrugada em Salvador. Veja que os jogadores devem ter que dormir que horas? 7, 8 horas da manhã. Então perder uma noite não é fácil. Então os jogadores foram treinar na sexta para jogar no sábado. É cansativo, mas não é desculpa para tirar os 2 laterais. Aqui para nós não é. Se fosse assim, tinha que tirar os 11 jogadores, né? Reclamou do campo, que o campo está ruim, o gramado está ruim. Agora o Bahia tem esse contato muito bom com a Arena Fonte Nova. Por que não conversa? Porque a Arena Fonte Nova não faz o trabalho, ou deixa o Bahia fazer um trabalho lá para melhorar o gramado. Aí diz que não molha o gramado como tem que ser molhado para a bola correr mais, porque com a bola presa prejudica o futebol rápido e dinâmico do Bahia. Falou de contratações, agora o Rogério diz, né, que o Bahia precisa de um homem ali para frente. Precisa só de um, não. E o torcedor que se ilude dizendo, o Bahia vai ser campeão brasileiro, gente, não dá. Os times do Sul e do Sudeste, principalmente Rio, São Paulo, né, Rio Grande do Sul, esses caras, eles vão contratar, esses times vão contratar. E já estão contratando jogadores de alto nível. O Bahia tem que correr, tem que ir para campo trazer uns 4 bons jogadores para que o Bahia pelo menos brigue por Libertadores da América, ficar entre os 6 melhores colocados da competição. O Bahia agora tem 3 jogos com toda a possibilidade de vencer. O Bahia vai pegar o Corinthians, que está muito mal no campeonato dentro de casa, no próximo domingo. O Bahia pega o Atlético de Goiás, jogando mal dentro de casa, o Atlético de Goiás. E depois o Bahia pega o Internacional de Porto Alegre dentro do estádio da Fonte Nova. Então são 3 jogos aí, mais uma vez, onde o Bahia pode fazer pontos e não sair dessa zona
entre os 6 melhores do Campeonato Brasileiro. Portanto, minha gente, foi assim que eu vi. Jogo de ontem, Bahia perdeu, tomou 2-1 da equipe do Cuiabá. Bola pra frente, um ótimo domingo a todos, que Deus abençoe a todo mundo.